Agora a gente vai tirar as suas dúvidas com relação a direitos e deveres dos empregados e empregadores durante a pandemia. Tem muita dúvida, principalmente assim, saque de FGTS, né? Sem justa causa, por justa causa. Será que tem algo na legislação aí que permite que haja um benefício por parte do empregado? Será que existe, sei lá, uma questão de a pessoa pegou dentro do trabalho? Será que isso é motivo de preocupação? Enfim, a gente tem alguns assuntos aqui que são preocupantes. E quem está aqui comigo é o advogado, professor de pós-graduação e processos do trabalho da Academia Brasileira de Direito Constitucional e Previdenciário, Thierry Lima. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, presente aqui no programa, que é de rede nacional, né? Sim. Então é uma honra, né? Uma satisfação de estar aqui pela primeira vez na TV aqui. Eu agradeço, viu? Eu agradeço porque eu sei que é um tema que muita gente tem dúvida, né? Eu estava falando aqui, tem o FGTS, tem auxílio-doença que gera dúvida, multa rescisória para o empregador com demissão na pandemia. Vamos falar das principais dúvidas que você mesmo recebe, pode ser por aí? Sim, durante a pandemia, quando envolve essa relação de empregado e empregador. Principalmente, né, Carol, nós temos as principais dúvidas que aparecem no meu escritório e até dos meus alunos e também nos alunos da ABD Const, é com relação ao vínculo empregatício, né, a manutenção, a suspensão do contrato, principalmente que o ano passado, diante da pandemia e tudo mais, nós tivemos a edição da MP 936, que permitiu a suspensão do contrato de trabalho e também a redução da carga e jornada do trabalhador, a redução do salário e jornada proporcionalmente. Então, o que aconteceu? Essa MP, que perdeu a validade no ano passado e agora com a votação do orçamento desse ano, que provavelmente vai ser editada uma nova rodada desse programa social do governo, ela vai permitir a suspensão do contrato e a redução da jornada também. Redução de jornada de 25%, que seria salário e a jornada, e a outra parte, o governo federal vai contribuir com isso, com o pagamento de um auxílio referente ao seguro-desemprego. Ou seja, se o empresário reduzir a carga de jornada de 70%, por exemplo, o governo vai bancar esse valor para compensar a diferença proporcional para que o trabalhador não perca essa redução salarial, ele não perca essa renda durante o período da pandemia. Ou, nos casos, né, na 936 que foi editada, houve a suspensão do contrato de trabalho. Aí, nesses casos, Carol, a suspensão do contrato suspende o contrato de trabalho do trabalhador e quem paga o salário desse trabalhador é o governo por meio do seguro-desemprego. Uma forma, né, a base de cálculo desse programa, o BEM, é com relação ao seguro-desemprego. Então, Mas é por alguns meses, né? Por alguns meses, até suspensão de até 120 dias do contrato de trabalho. E o trabalhador ele tem uma garantia provisória nesse sentido, que a garantia provisória de estabilidade é por igual período que ele ficou com o contrato suspenso ou que teve a redução da carga e horário, né, da jornada de trabalho. Então, ele tem proporcional a essa estabilidade. Mas essa regra vale para qualquer tipo de contrato? Vale para todo mundo? Como que é? Tem alguma restrição? Então, na MP 936 que foi revogada, não havia essa restrição específica, assim, só determinados grupos de empresas. Ele era voltado para o contrato de trabalho. Então, todos os trabalhadores que têm o contrato de trabalho estariam agraciados pela 936. O que acontece? Aí, porque é muita gente que tem. É muita gente. Como que o governo paga? Eu fico preocupada já com esse número, né? Não, mas aí, nesse caso, o que acontece? Por isso que houve essa demora nesse lapso que teve do ano passado e teve agora que estão para lançar novamente essa MP. O que acontece? Teve a lei das diretrizes orçamentárias. Teve que ser aprovado o orçamento do governo federal, que foi aprovado agora, recentemente, acho que, se eu não me engano, no começo do mês, para daí poder mostrar que havia recursos do governo, havia um recurso específico, porque no governo federal, o que acontece? Para cada verba, para cada gasto do governo, tem uma verba específica. É igual na nossa residência. Se nós recebemos um salário, aquela verba que é para
conta de água, é para conta de água, não pode ser desviado. Ou é para conta de luz, é para conta de luz. Entendi. E no governo federal a mesma coisa. Então já foi destinado, na hora da aprovação do orçamento deste ano, essa verba já destinada do que seria para esse programa Certo. social, que se chama Programa BEM, né? Que é uma Programa garantia BEM. mínima de renda, né, e manutenção do salário do trabalhador. Tanto que o trabalhador ele tem essa estabilidade durante esse período. Caso haja demissão, né, aí, além das verbas rescisórias que o empregador tem que pagar, nas verbas rescisórias, ele tem uma multa. Então, que se aplica mesmo. Se aplica. houver demissão durante a pandemia, o empregador tem que pagar uma multa. Sim, exato, porque o que acontece? O próprio legislador, o Congresso Nacional, junto com o governo executivo, já deixou previamente essa multa para impedir de que o empregador acesse esse programa social e simplesmente demita depois o trabalhador. Então é uma forma de de controle. coibir e evitar que haja uma demissão para que ele se beneficie. Então, nesses casos, Carol, o governo, assim, ele pega primeiro a base de 50% do que o salário que ele iria receber, Tá. né? Do período que ele ficaria suspenso ou que teria a jornada reduzida, o empregador tem que pagar além dessa verba rescisória que ele teria que fazer. Entendi. Então tem mesmo uma multa. E a questão do saque do FGTS? Como que tá na pandemia? Mudou alguma coisa? Então, Carol, o que acontece? De uma certa forma, também, principalmente com o governo federal, o ministro Paulo Guedes, ele teve medidas para adotar como edições de várias MPs para a liberação do Fundo de Garantia, para que possa, primeiro, movimentar a economia, para que o trabalhador, a população tenha alguma renda, né, tenha algum dinheiro, porque o FGTS nada mais que é um dinheiro nosso, do trabalhador, Contribuindo mês a mês, que é né? retirado compulsoriamente do nosso salário, do nosso olerite, para ter uma conta específica que o governo vai gerir. E aí, esse FGTS possibilitou o quê? Para que movimentasse a economia, para que acontecesse como posso falar, o trabalhador ficasse com alguma renda, alguma reserva financeira, Sim. principalmente para pagar a conta de luz, alimentação, gás. E nos casos que nem na MP 927, que também vai ser novamente reeditado, que aí entra o home office e o teletrabalho, na MP 927, na nova edição que vai ser lançada agora esse ano, também vai ser permitido que o empregador, para que evite, né, demitir e que não evite ficar inadimplente com o governo, ele permitiu que o empregador deixasse de pagar o FGTS ou deixar de retirar esse FGTS do trabalhador Tá. por 4 meses até o restabelecimento da normalidade. Então, também o que tem acontece? O empregador ele deixa de recolher do empregado e também deixa de fornecer para o governo federal esse dinheiro. Mas depois, futuramente, aí ele teria que pagar de volta, né? Ele só tá postergando, não é que ele tá... Postergando, entendi. exatamente. Não paga hoje, mas paga daqui tantos meses. Exato, principalmente que muitas vezes a maioria das empresas, principalmente no meu escritório e também aconteceu na faculdade, é que muitas empresas, às vezes, ela é condenada a pagar as verbas rescisórias, por exemplo, na Justiça do Trabalho, e ele não tem dinheiro em caixa. Recentemente, agora, eu fiz um acordo essa semana e a própria empresa, ela tinha que pagar, se eu não me engano, 20 mil de verbas rescisórias e mais as custas processuais. E a empresa, assim, falou, ó, nós não temos dinheiro em caixa, nós não temos esses 20 mil, acho que é uma empresa de marcenaria, eu não tenho esses 20 mil, tem como a gente parcelar, tem como a gente negociar para que eu possa pagar, ter um respiro no nosso caixa para poder conseguir pagar as verbas rescisórias. Olha só. Então, para ver que o grau da dificuldade das empresas também é bastante grande. Sim, com certeza. Por isso que a gente olha para o lado do empregador e do empregado, né? Os dois ali estão precisando de auxílio, né? Você mencionou a questão do saque do FGTS e aquelas pessoas que pedirem demissão. No caso, não é demissão sem justa causa, né? Não, aí tem alguma mudança, não? Não, continua um padrão igual. igual que tem na CLT, né? Que só tem uns casos que pode abrir receber o FGTS, né? Seria o quê? Demissão sem justa causa. No nosso direito do trabalho, existem 3 tipos de rescisão de contrato, né? Que é a demissão sem justa causa, ou pedido de demissão
do próprio trabalhador e a demissão por justa causa. E na demissão por justa causa, óbvio que o trabalhador não teria direito a receber esse Não tem, isso não mudou nada. Não mudou, não continua o mesmo. Ou o pedido do trabalhador com a demissão também continua o mesmo. Tá, mas vamos supor, vou fazer aqui advogado do diabo agora, né? Vamos supor que a pessoa, vamos supor que com a redução lá dos 25% de jornada, enfim, o empregado, ele viu que se de repente ele empreendesse o tempo, a maior parte do tempo, o dia todo, ele ia conseguir uma renda melhor do que o que ele está fazendo ali, ele resolve arriscar. Daí ele não pode, enfim, ele não vai ser mandado embora, ele pede demissão. Ele não recebeu o FGTS naquele momento, certo? Certo, exato. Porém, ele abre uma MEI e começa a trabalhar, mas ele fica 3 anos, que tem uma regra, né? 3 anos sem inativo no FGTS, sem a contribuição. Daí 3 anos ele pode sacar daí? Ele se enquadra? Não, o que acontece? A regra continua mesmo, tá? Desse período que aí ele pode sacar o FGTS, tá? Não mudou. O que acontece? O problema de você deixar de contribuir não é nem a questão do FGTS, é a questão do INSS. O maior risco do trabalhador ao se tornar MEI, ao se tornar empresário, não é a questão do FGTS, é o do INSS. Por que o do INSS? Porque é no INSS que é o que ele tem benefício em caso de acidente, em caso ele fique doente, por exemplo, numa pandemia. Ele fica doente durante, como ele empresário, como MEI, ele pode pleitear esse auxílio doença, por exemplo. E com isso, ele só consegue o quê? Contribuindo mensalmente pelo INSS, que tem o carnê específico, né? Carnê-leão, que eles chamam, para poder contribuir para o governo. Então, nesses casos, o que acontece? Se ele acha que é vantajoso, ele, principalmente quando o trabalhador está nessa situação, ele sempre tem que pesar, sempre tem prós e contra. O pró, que aí tem lá, ele pode ter mais renda, mas aí ele é o próprio patrão, ele que tem que correr atrás. Então, aí também nas questões de contribuições, na questão do fundo de garantia, é ele que tem que contribuir, é ele que tem que resgatar. E aí o que acontece? Tem esse prós e contras. Aí o contra também da questão, perde a estabilidade da CLT, perde recurso, 13º, férias. Ele vai ter que pesar tudo isso na balança, tudo né? tem que pesar na balança. E até muitas vezes as empresas, tem algumas, né, que não são todas, que meio que induz o trabalhador a se tornar PJ, se tornar MEI. Também tem isso. A pessoa, ele abre mão de alguns direitos, mas começa a receber a mais. Então, dependendo, às vezes ele não compensa tanto, ou às vezes compensa. Depende do o plus salarial a mais que pode ele receber. Mas se tiver durante um contrato de trabalho, ele pedir demissão para daí virar MEI, pode correr o risco de ser enquadrado um único contrato de trabalho. Então também tem esse risco. Então tem que avaliar caso a caso. Sim, tudo depende. É como no escritório lá, a gente que chega no meu cliente, aparece, eu vi isso, vi o meu parente, ou que nem uma cliente minha lá, mas a minha prima recebeu tal benefício, eu não recebi. Por quê? Tudo depende. A gente tem que analisar com calma. Exato. Só para a gente fechar, acho que tem um caso aqui que é importante da gente falar. A questão da contaminação da Covid, isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Então, se pegamos, vamos lá, doença de trabalho, principalmente, vamos lá, como que vai ser o contágio? O Dr. Paulo estava aqui, ele explicou como é que funciona o Covid. Principalmente que depende o quê? Se ele pegou durante o trabalho, ou exercendo a função do trabalho, a própria lei, a 8.213, que regulamenta os benefícios da Previdência Social, no artigo 20, ele fala assim, que durante o exercício da função, durante o trabalho dele, de nada adianta assim, o meu cliente está trabalhando e tudo certinho, num home office, com todas as precauções, só que fora do trabalho ele vai no bar, ele vai numa festa, ele vai em outro local, fora, e pega o Covid lá. E ele não pode dizer que pegou o Covid durante o trabalho, sendo que no trabalho ele tinha todas as precauções. Então, tudo depende. Apesar que tem já julgados na Justiça, se não me engano, no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e também, se não me engano, de São Paulo, já houve reconhecimento como doença ocupacional. Mas aí é um caso bem específico, que, por exemplo, desde do TRT de Minas Gerais, o trabalhador ele era um caminhoneiro, ele prestava serviço para uma transportadora e ele pegou o Covid durante o trabalho.
durante o transporte dos produtos da empresa. Aí ele faleceu. Teve como provar isso. Teve como provar. Tudo depende na Justiça do Trabalho. Nossa, não adianta ter a legislação. Tem que ter provas e documentos. E aí, nesse caso, foi provado e ele recebeu uma indenização. Apesar, quer dizer, a família recebeu porque ele faleceu, né? Mas assim, recebeu e ainda foi uma decisão de primeiro grau. Ainda cabe recurso. Ainda não há um entendimento na Justiça que há isso, mas a Previdência, ela tem essa lei 8.213, ela já regulamenta, que já pode, assim, em casos específicos, pode ser considerado acidente de trabalho ou doença ocupacional do trabalho. Mas então, nesse caso, se existe essa lei que protege o trabalhador, deve ter uma contrapartida que proteja o empregador, no sentido de estabelecer as regras e os colaboradores precisam cumprir essas regras. Por exemplo, o uso de máscara, né? Vamos supor, que é o básico. E nesse caso, se não se cumpre também, então vale uma, sei lá, como que fala quando você dá uma advertência por escrito? Suspensão. Isso vale também, então? O que acontece, Carol? Nesses casos, principalmente, vamos lá, o Estado, a Constituição prevê isso e também a nossa CLT prevê isso. O quê? Que o empregador, o Estado, tem a omissão de que proteger a saúde do trabalhador e a higiene e a segurança. E o que acontece? Quando no exemplo que agora ultimamente nós estamos muito no teletrabalho, muito no home office e tudo mais, cabe o empregador vigiar se o trabalhador tá com uma cadeira adequada, tá com um descanso adequado. Cabe ele instruir o trabalhador de forma rotineira de que tem que cumprir os prazos de segurança, saúde e trabalho. Tua posição está errada, tem normas. Da mesma forma de uma empresa grande que tem aquelas atividades lá, de exercício, de alongamento, nos casos da pandemia também se mantém. Então, o que acontece? Cabe o empregador também fiscalizar se o trabalhador está cumprindo. O trabalhador usa máscara só tampando a boca e continua trabalhando. Também ele pode ser advertido durante a empresa ou durante o trabalho, ou que nem num maquinário. Teve um cliente meu que ele teve problema porque ele não cumpriu alguma regra que já é estabelecida de segurança de trabalho durante uma fábrica. Isso antes da pandemia. Ele foi penalizado, foi advertido, foi suspenso. E dependendo se continuar esse ato reiterado de desobediência, aí pode ser demissão por justa causa. E daí, nesse caso, não aplicaria a multa rescisória? Nada. Aí ele receberia só o saldo de salário e o que é devido. Nada demais. Então ele não teria acesso a fundo de garantia, não teria direito ao seguro-desemprego nesses casos. Então o trabalhador também tem responsabilidade, tem obrigações e também deveres trabalhistas. Sim. E o empregador, ele tem essa respaldo legal para poder aplicar alguma sanção em caso de não descumprimento, por exemplo, ou se ele está doente, o trabalhador está doente e ele descumpre e continua trabalhando, ou não notifica o empregador que está doente, ele também pode ser advertido ou até suspenso e até demitido se interessante, tem muitas informações aqui pertinentes hoje, Thierry. Muito obrigada, viu? Você tem um site aqui, ABD Const, né? Isso, esse é o site, Carol, que é da ABD Const, que é a instituição que eu sou professor, né? Eu sou professor da pós-graduação do curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, lá na ABD Const, ele tem vários cursos de pós-graduação, regulamentado tudo pelo MEC, tudo bonitinho. E eu lá tenho, acho que se não me engano, a ABD Const já vai fazer mais de 20 anos já de dando aula de pós-graduação, que basicamente são professores que se reuniram e começaram a criar um curso de pós-graduação específico voltado às pessoas que são leigas, que não entendem de direito, né? E também pessoas que são focadas na área do trabalho, ou, por exemplo, direito constitucional, direito civil, direito penal, tem também direito do trabalho, que é a minha área, e também a questão de direito previdenciário. Então, a ABD Const, ela está lançando vários modelos também, e principalmente a inovação deles é a questão do EAD. Então, o aluno, ele assiste a aula, tem o material escolar já previamente, né, dado pelo professor. Então, cada aula é um professor diferente, sempre são mestres ou doutores em direito. Então, sempre é bem graduado, bem renomado os professores para cada um dar a sua aula específica lá. Muito bom. Beleza? Agradeço a tua presença aqui hoje, obrigado, Thierry. Muito obrigada. Carol? Prazer. Obrigada. Viu?